Ah, o que é o socialismo? Cara, isso é doido, né? Porque muita gente ouve isso por aí e não sabe o que basicamente é o socialismo, né? E, bom, vamos lá. O socialismo é o que de fato é completamente diferente, é o controverso da privatização. O que vai acontecer? Existe o Estado é a máquina pública, tá? O Estado não é o governo. Governo é diferente de Estado. Tá? Isso é importante diferenciar para que você possa entender. Governo é diferente de Estado. Governo é aquilo que dirige o Estado. E Estado é a máquina pública. É basicamente todos os tentáculos, né, pelos quais se constituem o Estado. Então, o que acontece? As empresas, elas geralmente têm um dono, né? Aquele cara que iniciou a empresa. Se esta empresa é de um dono, pessoa jurídica, e ele não sendo parte do Estado, essa empresa ela é privada, ou seja, é de um grupo de pessoas ou de uma pessoa específica que não tem relações, ou seja, que não pertence ao Estado, né, que não pertence ao governo, vamos dizer assim. Então, quando essa empresa ela passa a ser do governo, é aí que basicamente a gente tem o socialismo sendo praticado. Quando uma empresa privada ela deixa de ser privada e ela passa para a posse do governo, temos a constituição do socialismo. Entende? Basicamente, o socialismo é o evento no qual uma empresa deixa de ser privada e ela passa para as mãos do governo. E lógico, né? Tem várias formas disso acontecer. Por exemplo, quando uma empresa ela entra em dificuldade, quando uma indústria ela entra em dificuldade também, as empresas que pertencem a essa indústria, como aconteceu nos Estados Unidos com a indústria automotiva, né? A GM e a Chrysler, em um determinado momento, tiveram grandes dificuldades, né? E basicamente a ideia foi o quê? Ó, governo, a gente precisa negociar, vamos fazer aí uma negociação no que tange aos impostos e outra, a gente precisa de dinheiro, né? Quem sabe vocês não podem comprar boa parte das ações da nossa empresa para que de uma certa forma entre dinheiro no caixa e a gente possa fazer alguma coisa para tirar ela da penúria. Na verdade, acontece que o que o governo fazia? O governo, vambora, comprava. E comprava ações até se tornar majoritário. Quando se tornava majoritário, ele basicamente tinha influência nas decisões da empresa, o governo basicamente podia dirigir a empresa. Né? A empresa passava a ser do governo. Isso é o que acontece quando as ações elas são emitidas. Alguém compra boa parte das ações a ponto de ter uma maior fatia da empresa do que os outros sócios. Então, basicamente, ele se torna o sócio majoritário, os outros são minoritários. E ele basicamente ele tem influência nas decisões que são tomadas. Acontece que boa parte dos governos aproveitavam esses tempos de penúria de algumas empresas para comprar e basicamente elas se tornavam empresas do governo. E, cara, tem um grande problema quando uma empresa ela se torna do governo. Tem um grande problema que acontece. Inclusive, logicamente é problema de corrupção, né? Então, quando o governo ele tem boa parte de uma empresa, algumas pessoas vão ver uma oportunidade de saquear essas empresas, já que tudo que eles precisam basicamente é ter uma boa influência, né, nesse governo, para que eles possam, de uma certa forma, saquear essas empresas, tirando dinheiro do caixa. Entende? E tem várias formas de se fazer isso. Né? Uma delas foi como as da própria Lava Jato, né, onde basicamente você passa contratos superfaturados e basicamente você faz com que esse dinheiro ele seja roubado dessa maneira. A empresa paga muito mais do que aquilo que deveria ser cobrado
E do outro lado, em acordo com outras empresas fornecedoras, você acaba por pegar o dinheiro. Vamos supor, eu tenho uma empresa A, né? A empresa B é a empresa estatal. É a empresa que o governo administra. Então, o que a empresa A faz? A empresa B, que é do governo, contrata o serviço da empresa A. A empresa A, ela vai vender esse serviço por um preço absurdo. Um preço completamente absurdo. Vai acontecer que a empresa B vai pagar. A empresa do governo vai pagar esse serviço. Exatamente por quê? Porque aí você vai tirar a parte da empresa A, né? E a parte daqueles que estavam por detrás da empresa B, né? A parte vai ser tirada também. Então, basicamente, eles vão dividir, né, esse dinheiro. Boa parte desse dinheiro ele vai para a empresa A e boa parte vai para a empresa B, mas ele passa limpo, né? Porque ele foi fruto de um contrato, entende? Então não foi roubo de caixa, né? O dinheiro saiu do caixa para a contratação de um serviço, né? Então, basicamente, o dinheiro ele está limpo, foi ganho honestamente. Então, basicamente, é geralmente isso que é feito em resumo, né? Para saquear as grandes empresas. E, cara, empresas quando tá na mão do Estado é complicado. E, cara, você tem um exemplo de socialismo até mesmo na Bíblia, né? Na Bíblia você tem um exemplo clássico de socialismo, José. No momento em que o faraó tem aquele sonho, né, das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, o José vai falar, ó, vem aí, meu amigo, 7 anos de bonança e 7 anos de fartura. E, basicamente, o faraó, pá, o que a gente vai fazer agora, cara? Tem 7 anos aí de fartura, né? O que a gente vai fazer? Você tem um plano, José? E José, eu tenho. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esses anos de fartura, estocar o alimento para nos sustentar nos anos de penúria. Então o faraó, tá, vai lá, meu amigo, faz isso. Tornou José o primeiro ministro do Egito. Olha aí que maravilha, né, cara? O primeiro ministro do Egito, responsável por tudo. Que era o segundo homem mais poderoso do mundo. Então, o José, ele vai fazer isso. Ele vai pegar os anos de fartura, vai estocar o alimento para os anos de penúria. Vai acontecer que várias nações ao redor também estavam sofrendo com a fome. Várias pessoas. E o Egito era o centro onde tinha mais alimento e que estava, né, ali, tinha uma capacidade para alimentar muita gente. O que o Egito passou a fazer? Começou a vender esse alimento, né? Então, basicamente, alguns não tinham dinheiro, não tinham formas de comprar esse alimento. Então, o Egito pegou e fez o seguinte, né? Ó, vocês podem pagar com os bens de vocês. O que vocês têm? Vocês têm cabra, vocês têm... Essa é a riqueza da época. Vocês têm cabra, vocês têm ovelha, vocês têm gado. Você pode dar em troca de alimento. O que estava acontecendo aqui? As empresas estavam sendo vendidas para o Estado, que era o faraó. O faraó era, na verdade, o governo, né? Mas governava o Estado, que era o Egito. E, basicamente, acontecia que, quando essas pessoas pagavam com seus próprios bens, estavam como se estivessem entregando ações de sua empresa ao faraó. E o faraó, basicamente, estava ali... ali estava acontecendo um fenômeno socialista. Olha só, na própria Bíblia tem um exemplo de socialismo. E é basicamente isso que é o socialismo. É quando as empresas elas deixam de ser privadas e elas passam a pertencer ao Estado. E isso, cara, é um fenômeno que não dá muito certo. É um fenômeno bem perigoso para a economia, né? Porque quando as empresas elas são privadas, né, acontece que ela tem um dono, uma sociedade limitada ali e não corre risco, por exemplo, de se juntar uma cambada ali e
né, acabar saqueando a empresa, porque basicamente eles não estão saqueando o que é deles, estão saqueando o que é do Estado, né? Agora, pô, os sócios não vão saquear a própria empresa? Pô, pode até fazer, mas não vai ser bom. E logicamente eles têm a consciência disso. Mas agora, quando uma empresa ela é do Estado, vou eu me importar em saquear ou não? Geralmente é o que acontece, as pessoas não se importam, né, em saquear. A empresa não é deles. Se falir, ora, não é minha, que se dane. Pelo menos eu estou enchendo meu bolso. É assim que essa gente pensa. Então acaba que é isso que acontece. Agora, né, jamais uma sociedade limitada ia ficar saqueando a própria empresa para levar esse negócio à falência, né? E basicamente é a fonte de riqueza deles. Né? Agora, pô, uma empresa que ela é do Estado, ela é fonte de riqueza para o Estado, não para os indivíduos que trabalham para o Estado. Mas, logicamente, né, os indivíduos que trabalham para o Estado podem saquear essa empresa de outras formas. E basicamente é isso que eles fazem. Então, socialismo tem aquela ideia que é compartilhada, não, a empresa socialista, o socialismo ele entrega a empresa para a população, para o povo, que era basicamente a propaganda comunista da época do socialismo, né? O socialismo vai entregar a empresa para os trabalhadores e tal. Tudo mentira. Quem fica com essa empresa é o Estado, basicamente o Estado vai saquear ela até ela falir. Entende? Não tem um interesse genuíno em fazer a empresa crescer, como acontece quando a empresa é privada. Entende? Pô, ela tem um dono, esse dono ele tá pagando as contas, né? Então, pô, o cara não vai querer fazer merda com o próprio dinheiro. Agora, Estado não acontece a mesma coisa. Então, cara, esse negócio do socialismo não funciona, não dá certo, e é uma das coisas que não podem acontecer na realidade, porque se acontecer, meu amigo, dá brete. Então as empresas elas realmente precisam ser privatizadas.